Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Ponta. Esse é o momento onde a gente bate aquele papo sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre qualquer coisa da área técnica ou sobre a vida das pessoas. Hoje eu tenho comigo aqui o Diego Almeida. O Diego ele tem uma história bem legal, ele foi nosso aluno lá no passado, vai contar essa história, depois ele tem uma trajetória belíssima aqui na cidade de Santos e muitas outras empresas e hoje ele está na Europa, trabalhando lá em Portugal, em Lisboa, numa multinacional. Vamos conhecer a história do Diego? Se eu errar alguma coisa, tu corta e depois continua, certo? Quanto mais errar, mais trabalho vai te dar. Sim, Beleza. sim. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Prazer estar aqui hoje. Prazer é meu. Cara, na verdade, se você parar pra pensar, como eu te convoquei pra estar aqui, né? Pois é, diretamente no último vídeo com o Daniel Calado. Várias vezes. Na verdade, sempre que eu converso com o Daniel, eu falava, e aí, cara, manda o Diego fazer um vídeo pra mim. Fala pra ele, não, ele tem um pouco de vergonha e tal. Aí, quando a gente conversou aqui, eu falei, Diego, cadê você? Muito obrigado por ter vindo. Cara, um prazer. Faz muito tempo que eu não venho aqui na Tecnoponta. É legal voltar aqui às origens, de onde eu comecei com cursos e comecei na área de TI. É legal. A Tecnoponta, ela tem uma história bem legal. Na minha vida, principalmente, assim, eu me lembro de cada espaço, cada época, como foi o primeiro momento quando eu cheguei como aluno, como eu olhava, a magia do lugar e tal. Aí depois, quando eu fui chamado para dar aula, aquilo para mim foi fantástico. Assim, cara, eu cheguei em casa e falei, Thaís, eu fui chamado para dar aula, nem acredito, tal, não sei o quê. E aí, no final, quando eu assumi a direção, foi para mim uma grande conquista, assim, sabe? Legal. E aí agora vamos fazer o podcast, vamos fazer os vídeos. E você me fala aí, qual foi o primeiro curso que você fez aqui? O primeiro curso que eu fiz aqui foi um curso de PHP 4, isso em 2001. O curso de PHP eu fiz porque foi o primeiro curso que eu fiz para aprender a programar web. Até então, o que eu tinha de curso era curso que eu fiz. Na época, ainda se chamava segundo grau. Sim. Fazia até a oitava série, depois o segundo grau. E eu fiz o segundo grau técnico, foi no Treinace, e tinha Visual Basic e Delphi. Sim. Então era uma coisa mais software no PC. Então Sim. eu queria ir para a web, então eu já fiz o curso de PHP, fiz aqui na Tecnoponta, para entrar mesmo numa programação web. Foi a primeira vez. O curso de PHP, ele foi o primeiro curso... ele não foi o primeiro curso de back-end de Tecnoponta. Tá. O primeiro curso de back-end de Tecnoponta foi o curso de ASP. Tá. Você também fez o curso de ASP, não fez? Fiz logo depois do de PHP. Você fez depois? Fiz depois. Por quê? Eu fiz o de PHP. Na época, acabei por não trabalhar diretamente com PHP. Sim. Então, na época, eu escutava muito falar em que ASP estava mais em alta que em PHP. Isso faz muito tempo. Então, eu fiz o curso de ASP. Logo em seguida, eu consegui arrumar um trabalho na área em ASP. E é uma história legal, cara. Por quê? Eu fiz o curso, passaram-se 5, 6 meses. Então, assim, fiz o curso, passou 5, 6 meses, eu não punha a mão naquilo, dá uma leve esquecida. Eu fui para São Paulo, fiz uma entrevista numa empresa em São Paulo e fiz o que toda a gente fazia quando é muito no início de carreira, flori meu currículo com um monte de coisa, não sei o quê, disse que eu sabia muito de ASP e tal. Passei na entrevista. E aí eu pensei, ferrou. Porque eu tinha o curso, sabia, mas eu nunca tinha posto em prática. Eles precisavam de alguém para começar a fazer um software super complexo. Era um sistema de emissão de... Eu não lembro se era de seguro-viagem, uns vouchers para voos. E qual que era o lance? Então eu tinha que subir e descer Santos-São Paulo todos os dias. Sim. Eu não tinha experiência. O que eu fazia? Te juro que eu fazia isso. Não vou falar isso porque eu tô aqui hoje, tá? Sim. O que eu fazia? Eu subia o fretado, eu não dormia, te juro, com a apostila do curso, lendo, e descia lendo. O que eu fazia? Eu subia lendo, para aprender um pouco. Não enrolava, mas eu tentava fazer alguma coisa. Aquilo que eles pediam para eu fazer, eu não sabia. Eu enrolava, amanhã eu termino, descia lendo a apostila para aprender um pouco mais, depois subia de novo no dia seguinte para conseguir fazer o trabalho. E eu consegui concluir o trabalho. E eu subia quase todos os dias, depois de um tempo, eu não era todos os dias que eu lia, mas lendo a apostila do curso da Tecnoponta. Eu tenho essa apostila até hoje. Que legal. Ó, então, provavelmente, eu vou contar uma história para você. O curso de ASP da Tecnoponta, ele foi criado
bem no comecinho, assim. Tá. Eu criei o curso de web, né? Que é o curso, na época, chamava Web Designer. Que tinha CorelDRAW, Photoshop, e a gente finalizava com front page. Tá. Então a gente fazia site. É como se fosse hoje um curso de Canva, praticamente, né? Tá. Aí depois tinha outro curso chamado curso de Webmaster, onde eu usava o Dreamweaver e ensinava HTML, CSS, JavaScript com a ferramenta Dreamweaver da Macromedia. Depois até o curso de Web Design passou a ser com Fireworks, também da Macromedia. E o curso de Back-end eu criei foi o curso de ASP. Eu tinha tido uma primeira turma que eu fui com o Marcos da LBM, isso lá no primórdio, que era como eles trabalhava com servidores e tal. Tá. E aí eu peguei o curso de ASP e fiz aquela apostila que você usa. Eu dei aula na Tecnoponta de 14 formações. Tá. Foram mais de 3 mil alunos. Chegou uma hora que teve burnout. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Não aguentei mais. Aí eu comecei a fazer um trabalho para começar a treinar outros professores para ficar no meu lugar. E aí, olha que interessante, eu treinei o Rogério Lacerda, que foi o fundador da Tecnoponta, que foi meu professor em tudo que você pode imaginar, de Delphi, as coisas mais, assim, mais fundamentais, mais raiz mesmo. Eu aprendi com ele. Tá. E aí, eu fui aluno dele, depois eu comecei a dar aula, e aí ele foi meu aluno. Ele falou, deixa que eu seguro o curso de ASP, porque eu estava indo embora. Uhum. Aí eu ensinei ele o ASP, ele aprendeu a trabalhar com ASP, e aí depois ele passou pro Renato Caiobi, que foi o professor que deu aula para você. Ah. Entendeu? Então o cara que deu aula para você foi aluno do meu aluno. Nossa. Mas era um excelente professor. O Renato treinou mais de 6 mil pessoas aqui. É capaz, sabe tudo sobre como fazer o treinamento. Show de bola. Mas eu tenho certeza que a apostila era minha. Porque ficou durante muito tempo. Então, essa apostila que você subia e descia, certamente foi a que eu coloquei, Okay. deixei aqui. Eu vou ver se eu encontro ela, mando umas fotos para tu confirmar. Boa. Não sei se está escrito o nome de quem escreveu, se está escrito ali na apostila. No rodapé da minha apostila sempre tinha o meu nome, porém, depois que eu saí, provavelmente eles tiraram meu nome, né? Tá. E tá tudo certo, é isso aí. É tranquilo. Mas eu vou achar, ver se te mando uma foto para ver se Beleza. se ainda era no teu nome. Tinha uma capinha rosa ali que era o ASP, o S era mais clarinho. Aquilo era um espiralzinho. Sim. Hoje é tudo digital, hoje não tem mais. Hoje você assiste você vê o conteúdo pelo aplicativo. Tá. E se você quiser imprimir, você aperta um botão lá, ele gera um PDF, você imprime, sai com seu CPF, aí você mesmo encaderna, mas você tem lá hoje tudo pelo aplicativo aqui. Mas eu fiz esse curso de PHP 2001, mas foi o primeiro curso de programação e foi depois daí que eu entrei na área de programação. Antes eu trabalhava como designer. Sim. Só que era muito início de carreira, então eu ficava frequentemente, entrava no site da Tecnoponta, porque na época é a escola que tinha cursos mais avançados aqui, e eu ficava lá, o que eu quero fazer? Flash. Na época tinha Flash. Flash, Dreamweaver, que estava muito em alta também. Sim. E eu ficava à procura para ver que curso eu ia fazer. Mas pronto, a partir de design eu fui muito autodidata no começo. Sim. E quando eu resolvi ser programador foi quando eu fiz o curso de PHP e logo em seguida o de ASP por causa dessa vaga aí em São Paulo. Então o PHP já foi uma outra pegada. O PHP veio de uma outra linha. Tá. Até você vai me falar, você trabalhou com o Daniel Lafraia, né? Também trabalhei com o Daniel Então, Lafraia. o Daniel Lafraia deu o primeiro curso de Linux da Tecnoponta, uma turma, e depois ele foi embora. E aí, por conta disso, aí eu assumi os cursos de Linux no lugar dele. Tá. E fiquei durante muito tempo dando aula de Linux. Nessa hora, quando eu fui me desconectar também, aí também teve uma época que eu passei por um outro programador, por um outro profissional da Tecnoponta para ficar com os cursos de Linux. E esse programador criou uma variação do curso de Linux com conectiva Linux, né? E aí ele criou o curso de PHP, que seria uma cópia do curso de ASP na versão Linux. É o mesmo curso, se você for olhar, ele era o mesmo curso. Hoje não tem mais o curso de ASP, óbvio, né? Não existe mais o ASP. E aí a gente permaneceu como back-end só o PHP e MySQL aqui. É o que a gente usa hoje. Show. Trabalhei com o Daniel Lafraia, eu trabalhei no Vagalume. Sim. O Daniel Lafraia, ele e a mulher eram sócios, eles até então o Vagalume era um negócio, era uma empresa, mas não tinha um escritório físico, né? Eu fui o primeiro funcionário do Vagalume. Eles foram atrás de uma pessoa, eu falei com o Daniel, foi uma entrevista muito louca, porque eu falei para ele, olha, que eles precisavam de alguém para resolver. Então precisava de PHP, banco de dados, um pouquinho de design, precisava de um pouquinho de tudo. Full stack.
Full stack. Embora você saiba que você não acredita que existe. Não existe full stack. Full stack ele é muito bom em 2, 3 coisas, as outras é médio. Estou falando assim, tô falando de altíssimo nível, né? Sim. Mas ele precisava de alguém para fazer isso e eu lembro, é que faz muito tempo, cara, mas eu me lembro que eu fui sincero com ele, eu não sei muito sobre isso tudo. E ele falou, tudo bem, ok, vamos que vamos. E hoje eu posso falar, cara, eu tive o prazer de trabalhar lá, principalmente com o Daniel Lafraia. Ele tecnicamente é um monstro. Eu lembro de coisas que ele me levou para aprender, que eu acho que eu não ia aprender em outro lugar nenhum, isso que era, por exemplo, Vagalume tinha ali X servidores, precisava de um a mais. A gente foi para São Paulo, na parte onde ficavam os servidores, tiramos ali na geladeira o PC, ligamos no monitor e do zero formatamos e instalamos um Linux, ele passo a passo me mostrando, olha, não é a instalação default, é a instalação customizada, eu vou escolher os pacotes a serem instalados, eu configurei um dos servidores do Vagalume na época. Sim. Então, assim, posso dizer que uma boa parte do programador que eu sou hoje é o aprendizado que eu tive lá dentro, porque eu entrei muito fraco como programador, designer já trabalhava um tempo, mas como programador, e, cara, eu cresci muito porque eu tinha que fazer tudo sozinho, o Daniel dando uma base ali nisso tudo, foi crescendo, chegou um ponto que eu virei coordenador, que aquilo, a equipe cresceu. Quando eu virei coordenador, que é uma regra que eu tenho para minha vida, que é o seguinte, eu digo assim, alguém vai subir de cargo, cara, não é só dinheiro, só o status daquilo. Tem que pensar, eu vou subir de cargo. O que eu preciso aprender para fazer aquele cargo direito? Sim. Eu acho que o Daniel Lafraia não sabe nem disso, da época, né? Que foi, quando eu subi de cargo e virei coordenador, eu pensei, eu preciso aprender a fazer isso. Eu vim na Tecnoponta, que já tinha feito 2 cursos, que é o de ASP e o de PHP, e fiz o curso de gestão de projetos aqui por conta da mudança de cargo no Vagalume. Então, agora olha só que interessante. Na gestão de projetos, olha que interessante. Você vai lidar com 2 outros universos. Você vai lidar com equipe, que seria a gestão das pessoas ali dentro, e você também vai lidar com os stakeholders, que são os interessados pelo projeto. Então você, olha só, você não, aqui é polêmica, você não acredita que existe o full stack. Eu já acho que tem o full stack 2.0, que é o FS2, que é o que eu sempre falo. Quando você vem fazer o curso de gestão de projetos, você está saindo do 1.0. Você era full stack. Ah, mas o full stack... Sim, o full stack ele é especialista em saber fazer tudo. Não, ele não se especializa em front nem em back. Ele se especializa na intersecção. Mas ele também se especializa na troca ali, né? Das informações. Então ele pode não ser o melhor front, também pode não ser o melhor back, mas ele é o cara que entende como o projeto roda completo com ele por conta disso. Ele se transforma no 2.0 no momento em que ele vem fazer gestão de projetos. No momento que você vem fazer gestão de projetos, você percebeu a necessidade de lidar com a equipe e com o cliente. Que é o front e o back do mundo dos negócios, do empreendedorismo. Então, quando você mistura esse lado do empreendedorismo, aí você tem esse lance aí, entendeu? Ok, entendi. E, cara, então foi assim, entrei como full stack, vamos dizer assim, né? E depois, quando eu fui para a parte de coordenação, como a gente tinha ali designer, tinha ali programadores, foi quando eu comecei a pôr a mão em algo que ainda ninguém estava pondo a mão, que era front-end, mais forte, mas não era só desenhar uma tela, mas sim me preocupar com performance, com SEO, sabe? E eu peguei o comecinho do boom do SEO, sabe? E foi quando eu me especializei, eu falei, cara, o que eu quero ser é front-end. Porque eu consigo impactar no negócio. Eu faço um código que melhora um pouco o SEO, e não estamos falando do SEO técnico que o pessoal usa, que é palavras, URLs, não, estou falando de código front que o Google vê melhor. Então eu conseguia melhorar um pouco o SEO ali, com performance. O Google olha para o site e fala, esse site tem uma performance mais interessante. Dá um score um pouquinho mais alto. Falei, cara, front-end eu coloco a mão mais no negócio web do cara. Foi quando eu migrei para isso. Continuava coordenando os programadores, mas eu nunca consegui, até hoje, eu não consigo ser ou só coordenador, ou só team leader, ou só tech lead. Eu tenho que pôr a mão no código. Então, na época, o que eu punha a mão no código era SEO front-end, no finalzinho do Vagalume. Não seria, então, assim, você já ouviu falar da carreira Y e da carreira W. Então, por exemplo, quando você polariza, o técnico é uma coisa, o líder é outra coisa, você está falando de carreira Y. Em um momento em que você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou continuar na área técnica, ou então eu vou começar a ir para uma área de gestão.
A carreira W não, a carreira W você olha, você está de um lado, você dá uns picos numa área e você consegue ficar navegando entre esses dois universos. Então eu acho que para nossa profissão é difícil você, vou falar pela experiência de tocar uma fábrica de software há 25 anos. Um líder que não sabe programar não é respeitado pelos seus liderados. Ele não é líder, ele é chefe. Entendeu? Então, ele só começa a ser líder de verdade se ele realmente souber o que está falando. Então, ele vai chamar o menino que acabou de aprender e falar assim, escuta, não é assim que você vai fazer. Por quê? Porque se você fizer assim, vai acontecer um problema que você nem imagina que existe daqui a algum tempo. Então, se ele não tiver uma história, uma bagagem técnica para fazer aquilo, ele não consegue a liderança. Porque o segredo da liderança é tu ter liderados. Ou seja, as pessoas seguem quem elas admiram. Então, no lance da carreira W, cara, eu sou muito bom na parte técnica, mas agora eu preciso aprender a lidar com as pessoas e com o cliente. Se você vence esse preconceito, não, olha, eu não sou... Porque qual que é a jogada? A jogada é essa, é você conseguir temperar, entre a parte técnica e a parte de gestão, entendeu? Eu acho que é nessa linha. Concordo completamente. Que não dá para largar a parte técnica. Se é um coordenador, um team leader, um tech lead na área de desenvolvedor, seja um developer, seja um designer, seja um front-end, tem que continuar colocando a mão ali, não dá para largar. Concordo completamente. Ainda mais que assim, tudo muda muito, muito rápido, né? Tu é um ótimo developer hoje, daqui 3 anos, cara, o PHP 5 virou o PHP 8 e já tem um monte de coisa nova, tem que se inovar. Se tu não desenvolver, não vai inovar. E além disso, eu também acho que a pessoa também, se ficar muito tempo sem fazer alguma coisa relacionada, por exemplo, à programação, quando voltar, tu relembra, mas não é igual. Não é igual. Uma das coisas que eu me treino até hoje para fazer, cara, isso veio do Vagalume, que no Vagalume a gente desenvolvia num server Linux, Sim. então eu estava no meu PC, mas eu desenvolvia lá no server Linux. E então eu abri o terminal preto e branco. Sim. Né? Tinha ali uns plugins que tu podia instalar para deixar colorido e eu não queria. E como eu fiz isso muitos anos, eu acho que isso é uma coisa... E eu faço até hoje. Eu desenvolvo preto e branco. Por quê? Quando tu acostuma com as cores, tu tem um erro no código, tu olha aqui, assim, aqui as chaves abre aqui e fecha aqui. Tu, pela cor, tu vê. Sim. E às vezes tem algum caractere que tá quebrando aquilo e as cores não identificou, tu não consegue encontrar. Quando tu desenvolve no preto e branco, cara, tu acostuma tanto a olhar caractere por caractere para ver onde começa e termina o código, que tu abre a tela, passa o olho rápido e já vê onde tá o problema. Mas será que não é porque você tá ficando velho? Cara, não sei se é porque eu tô ficando velho, mas eu trabalho com pessoas com metade da minha idade e eu ainda trabalho mais rápido do que eles. Mas é isso aí, velho. Isso é assim mesmo, porque assim, demora, porque assim, a molecada chega e você vai lembrar quando você era mais novo. Uhum. A grande jogada tá nisso aí. Você fala assim, cara, eu não preciso mais botar a mão e ter a velocidade que você tem. Tá. Não tô dizendo de você, falando de um técnico da minha equipe, por exemplo. Até porque você começa a pensar de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, o desenvolvimento. Eu não trabalho com desenvolvimento de aplicações de interface. Eu trabalho com desenvolvimento de grande porte, ferramentas de 16 milhões de código. Então, às vezes, a interface não é a parte importante para mim, mas a coesão entre todas as coisas. E para você ter essa visão mais ampla do todo daquele negócio, você tem que dar um passo para fora e ter uma equipe para trabalhar. Então, às vezes, aquela fluência que um dia eu estive naquela posição, Tá. eu certamente vou contratar gente melhor que eu para fazer aquilo. Porém, eu não fico com nostalgia, ou com saudade, ou com uma invejinha do herói que eu contratei. Tipo, eu chamei o cara melhor que eu para ficar no meu lugar. Por que eu vou ficar competindo? Sim. Porque eu tenho uma outra postura. Ou seja, sempre que você for montar uma equipe, você tem que colocar pessoas melhor que você. E aí a vaidade tem que ir embora. Você tem que ter a maturidade de falar, não, agora eu estou bem servido aqui com a minha infantaria, deixa eu começar a olhar para fora e formar um time. Com certeza. Na equipe que eu tenho hoje, que eu estou trabalhando, eu tenho, por exemplo, um cara lá, que é o Yuri, ele é front-end developer. Sim. E ele é muito bom em JavaScript. Eu não falo isso pra ele não senão ele fica infla, né? Mas assim, também uma outra coisa que eu também não falo pra ele. Cara, ele em JavaScript é 1000 vezes melhor que eu. Fácil. Sim. Por quê? Por quê? Porque ele gosta de front-end, mas ele adora JavaScript. Sim. Então, a gente tem algum problema muito grave de JavaScript, a gente acaba jogando pra ele ali que ele resolve rapidamente. Mas ele, cara, 1000 vezes melhor que eu em JavaScript. E é um cara que tá lá, e esse cara, ele trabalhava com edição de vídeo e multimídia, e ele migrou para front-end developer há 2 anos quando começou a trabalhar comigo. E já é um monstro. O cara já é um monstro. Deixa eu te falar uma coisa. É assim, sabe qual é a diferença entre
o especialista e o versátil? O especialista é muito bom numa coisa e o versátil é mais ou menos bom em várias. É isso? O especialista, ele é bom. O especialista, ele é muito bom. Ele é cada vez melhor. Ele sabe cada vez mais. Eu vou retomar essa fala. Pra ficar limpinha no corte. O especialista, ele sabe cada vez mais sobre cada vez menos coisa. Até saber tudo sobre nada. Esse é o especial. O fim do especialista é esse, entendeu? Tá. O versátil sabe cada vez menos sobre cada vez mais coisa. Tá. Até saber nada sobre tudo. Profundo isso. É profundo. Saquei. Agora me conta, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, a gente já viu um pouquinho aí você chegando, estudando, tá. O teu empenho no subir e descer, com a apostila, essas histórias. Já viu você com esse negócio aqui em Santos. E aí depois de Santos você foi trabalhar em São Paulo ou já foi direto para Portugal? Como foi a sua trajetória nessa levada aí? Cara, eu trabalhei em São Paulo nessa época. Subir e descia, fazia besteira. Subir e descia. Eu trabalhei em São Paulo nessa época do subir e descer, trabalhei 2 meses e pensei, cara, eu não quero. Eu prefiro trabalhar em Santos, infinitamente trabalhar em Santos. Então eu voltei para cá, depois dessa lance da apostila. Depois disso foi quando eu entrei pro Vagalume. Depois do Vagalume, eu tentei montar meu próprio negócio. Aí você empreendeu. Aí empreendi. Fiquei uns bons anos ali com o meu próprio negócio. O que aconteceu foi eu perco um pouco a noção do tempo, mas há uns 9 anos atrás, mais ou menos, foi quando teve uma crise aqui no Brasil. E quando eu comecei meu negócio, o que eu pensei? Cara, tem muita empresa grande fazendo isso. Eu vou tentar pegar primeiro os pequenos, que não tem uma empresa para suprir essa galera. Então eu tinha muito cliente, mas pequeno, mas muito cliente. Sim, de varejão. Quando veio essa crise, afetou primeiro os pequenos. Então, assim, uma conta assim, pé no chão, 30% dos meus clientes fecharam as portas com a crise. Muita gente era de comércio e tal. Os outros reduziram o trabalho que pediam para mim. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tá. Dentro do que você entendeu o que aconteceu, vou perguntar para você um negócio. Você era fera já na programação. Back-end, front-end, servidores. Aí você saiu para empreender. Tá. E aí você criou um produto pequeno, porque você tinha confiança de lidar com aquilo. Produto para o mercado aí, pessoal que está começando. E aí voou vendendo. E de repente você teve uma crise e você teve que retrair. Isso. Você consegue perceber a importância do empreendedorismo? Porque o teu erro não era técnico. O erro que você cometeu ali foi de praça, não foi de técnica. Entendeu? Então é onde entra, por exemplo, quando você pega uma pessoa que gosta de empreender, aí ele vai falar assim, cara, eu já passei por isso várias vezes na minha carreira. Você fala, cara, o meu produto é tão bom, a minha técnica é tão boa, a minha empresa é tão boa, por que a gente não está conseguindo fazer caixa? Aí é onde entra ali venda, marketing, as outras coisas. Por isso que eu falo, entendeu? Assim, você tem que dar uma temperada. E aí, assim, pior do que você imaginar, você não falar assim, não, olha, eu não concordo que haja o full stack, que é do front e o back. Fala, pô, e o FS2 então, que além do front e o back também sabe lidar com o cliente e com o colaborador. Quando você encontra esse cara, como você hoje é um cara desse, esse cara é caçado no mercado. E daí é onde você vai parar lá em Lisboa, trabalhando numa multinacional, fazendo o que quer, com o pé nas costas. Por quê? Não é porque você é um bom front-end, pode ter certeza. É porque você está completinho já, você tem as 4 habilidades, entendeu? Cara, eu concordo contigo nisso, que eu estava ali tecnicamente bem, estava ali na parte de gestão de pessoas bem, mas a parte de contabilidade, cliente, negociação, não estava, porque eu foquei mais na outra parte. Eu concordo plenamente. Foi nessa época que, quando deu essa crise, eu pensei, cara, forço mais em cima e vou com o negócio, ou vou experimentar uma coisa diferente? Falei, vou experimentar uma coisa diferente. E eu já tinha a cidadania portuguesa, que minha mãe é portuguesa. Já tinha cidadania, já tinha tirado há muitos anos e estava lá guardada. Eu falei, cara, quer saber? Vou para Portugal, experimentar qual é que é. Vendi minha motinha, um dinheiro ainda que tinha sobrado das minhas coisas. Falei, cara, com esse dinheiro eu sobrevivo lá X tempo. Vou comprar. Comprei a passagem de avião para dali 2 meses, depois que eu decidi. E nesse período comecei a mandar currículo. Um deles caiu dentro da OutSystems. Sim. Só que na época eu não era contratado direto, era terceirizado. Então uma empresa me jogou lá para dentro. Mas eu fiz a entrevista direto com a OutSystems, era feito sempre assim. E eu soube que eu tinha passado na entrevista 1 semana antes do voo.
Já chegou lá empregado. Já cheguei lá, eu cheguei lá numa quinta-feira, comecei a trabalhar na segunda. E o qual que foi interessante aqui também dessa entrevista? Cara, assim, na época eu achava, eu falo inglês. Eu achava assim, não é falo inglês, mas eu penso, dá pra ter uma conversa ali. E AutoSystems no contrato aqui não fala inglês. Acabou, é regra da casa. Fui fazer a entrevista, chega uma parte da entrevista que eles pedem ali pra continuar a entrevista em inglês. Eu descobri que eu não falava inglês, cara. Zero. Eu fiquei nervoso, eu nunca tinha feito entrevista, já estava há um tempo no mercado, tive meu próprio negócio, mas, cara, tu sair da zona de conforto, ter que falar inglês, para um outro país que eu nunca tinha saído do Brasil, já tinha ido para a Argentina uma vez, é isso. Passei de alguns dias. Então eu fiquei nervoso. Eu fui mal na entrevista, tecnicamente mal, e o inglês esquece. Acabou a entrevista, 2 horas depois eu falei, cara, eu sei responder tudo que os caras me disseram ali tecnicamente. Mandei e-mail, olha, eu estava nervoso, eu queria marcar outra entrevista, que eu sei responder para vocês. E eles falaram, não precisa. Passou um tempo, eles me contrataram. Só que com uma regra. A empresa que eu era terceirizado falaram para eles o seguinte, olha, vocês são obrigados a pagar um curso de inglês para ele, e me deram um prazo, olha, tu tem um tempo X, isso ficou ali entre a equipe, tu tem um tempo X para estar apto a fazer uma reunião com um cliente em inglês. Então assim, cara, quando eu fui, o primeiro ano, eu não tinha passeiozinho, aquela coisa que todo mundo vê, passeiozinho lá em Lisboa, não sei o que, não tinha. Sim. Eu ia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para a escola de inglês, da escola de inglês para casa. Final de semana, ficava fazendo as lições das aulas de inglês. E foi um ano assim. Não tinha passeio, não tinha nada. Só trabalhando e estudando. E depois de 6, 7 meses eu consegui a primeira reunião com o cliente em inglês. Olha que interessante, você falou aí, eu estava tentando lembrar. Você comentou sobre isso, eu estava tentando lembrar todas as vezes que alguém sentou nessa mesa para falar sobre o inglês. Tá. Na verdade foram muitas mesas, né? Mas foram várias entrevistas que eu fiz. E uma entrevista que eu conversei com o pessoal me perguntou assim, poxa, mas precisa saber o inglês para poder trabalhar com isso? E eu falei categoricamente, não precisa falar inglês. E aí eu vou defender o meu ponto. Você não precisa saber inglês para programar. Muito pelo contrário, até eu acho que o inglês que você aprende um pouco de inglês ao programar, né? Você não precisa saber inglês para programar. E aí eu falei isso categoricamente numa reunião. E falei, olha, eu, por exemplo, não falo inglês. E vivi a minha vida inteira do digital, tenho 25 anos de carreira nesse negócio, toquei a fábrica o tempo todo. Mas aí eu entrevistei depois um outro programador, um programador meu, que foi embora, que trabalha hoje pro Vale do Silício. E ele... ele falou assim, eu perguntei para ele, o que você mudaria? Tá. E ele falou assim, eu apostaria um pouco mais no inglês. E aí vem você agora e me fala que, olha, eu achei que sabia falar inglês, eu cheguei lá e eu não sabia falar inglês. Ou seja, tanto você quanto eles perceberam a falta do inglês. Mas onde eu quero chegar com o negócio que eu estou falando? Nenhum dos dois deixou de ser contratado. Então a tecnologia, ela supre, entendeu? Por exemplo, nem ele deixou de trabalhar para o Vale do Silício porque não sabia falar inglês como ele achou que deveria, e aí ele se forçou e hoje ele fala com fluência. Nem você que julgou que não sabia falar inglês deixou de ser contratado. Isso foi uma condição, vai estudar essa parada aqui, mas eu preciso de você. Então a programação, ela é fenomenal por conta disso, porque mesmo na história do Igor, que está lá no episódio que fala sobre vida de um FS2 nômade, da vida nômade, como a sua história, na minha concepção, reforçam a ideia de que o inglês ele é necessário, mas ele não foi determinante para tirar você do jogo, nem ele. Então, eu posso falar sobre isso, vou falar tanto de não ter sido determinante, como do inglês, que é... Depois que eu fui contratado, eu perguntei, cara, para quem me entrevistou, falei, cara, eu fui mal na entrevista, por que vocês me contrataram? E eles falaram 2 coisas. Uma, que pelo fato de eu ter mandado um e-mail depois, era o perfil e a atitude que eles buscavam em alguém. E a outra foi, eles falaram que depois, eles olharam com calma com o que eu fiz lá e viram o meu trabalho no começo, eles falaram, cara, tu é muito bom tecnicamente. Então era bom o suficiente para o inglês eu correr atrás depois. Estavam disponíveis para isso, sabe? Sim. E sobre o inglês, a questão é, cara, o Brasil é um monstro, é quase do tamanho da Europa. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente sai na rua e tu vai encontrar um cara do Rio de Janeiro, um cara da Bahia, um cara de Minas, né? E tá tudo misturado. Tu vai no shopping, tá todo mundo ali misturado. Tu vai pra Europa, tu sai no shopping, tu vai encontrar o cara da França. No mesmo shopping, tu tem um cara da França, o cara da Alemanha, o cara da Espanha. Então,
Aqui, todo mundo fala português. Lá, se tu não falar inglês, tu reduz muito onde tu vai trabalhar. Com informática TI, então, esquece. Porque a empresa não... Cara, eu não conheço uma empresa em Portugal que fala assim, ó, ela só trabalha em Portugal. Não tem, porque o Portugal é o tamanho de um estado do Brasil. Eles querem clientes, tá tudo de fora. Sim. Tem que ter um inglês. Tamanho de Pernambuco. Lisboa do tamanho de Pernambuco? Não, Portugal é tamanho de Pernambuco. Portugal? É. Portugal, se fosse no Brasil, seria só o estado do Pernambuco, que é só um pedacinho assim. A parte mais comprida de Portugal, de ponta a ponta, 3 horinhas, 3 horas e meia. Pernambuco. Só que Pernambuco é de lado. Pernambuco tem a mesma área de Portugal. Olha aí. Então, mas só reforçando esse ponto, Tá. né? Então eu vou falar para os meus alunos que estão aqui, né? Você tem que saber programar, não falar inglês. Porque aí você consegue abrir portas até em lugares que exigem inglês. O cara fala, ó, eu vou deixar você aprender inglês depois, porque você é bom programador. E se fosse o contrário? Uma pessoa que trabalha com vendas, vai aprender depois vendas, vai falar, não, eu sou um bom vendedor, mas não sei falar inglês? Não tem como. Não dá. Mas na nossa área não, porque é como se a linguagem fosse o PHP ou a linguagem fosse o JavaScript. Então a gente vive da linguagem, não do idioma. O idioma passa a ser importante quando você vai fazer uma interface com o cliente, que é pro FS2. Tá. Então o que os caras fizeram lá com você? Entra, se prepara para crescer. Ou seja, enquanto o full stack ou enquanto o programador front-end ou back-end, você não precisava daquilo. Mas depois você poderia crescer. E eu entendo a importância, não estou desmerecendo, eu estou dizendo da potência da técnica de programar, não do idioma, entendeu? Vocês conseguiram entrar, um no Vale do Silício e o outro na Europa, sem falar inglês, ou sem saber falar inglês corretamente, porque tinham o domínio dessa tecnologia. É isso mesmo. Tanto é que eles falaram, quando eu perguntei, eles falaram, eles falaram, tu era muito bom tecnicamente, valia a pena. Sim, falaram. sim. Exatamente isso. Então, realmente, tu ser muito bom tecnicamente numa programação, banco de dados, é mais importante que o inglês, mas não invalida, né? Sim. Ó, tem uma história que eu acho bem interessante, que é engraçada também, interessante, que fala assim, que teve um cara que chegou e mandou assim no currículo dele lá. Eu bebo, eu não chego no horário, eu fumo pelo menos uns 3 ou 4 cigarros na parte da manhã, mais uns 3 ou 4 cigarros na parte da tarde, então eu me ausento da empresa para fumar. Não gosto de trabalhar em equipe. Sou uma pessoa completamente mal-humorada, mas eu triplico o seu faturamento. Tá contratado. Certeza. Entendeu? Sim. Então, assim, essa jogada esse negócio que é essa capacidade técnica para o vendedor, não importa o restante, importa que o cara triplica o faturamento. No caso do full stack, no caso do programador, cara, você pode ter, de repente, algumas habilidades, mas se você for bom naquilo que você se propõe a fazer, dificilmente alguém se segura. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que foi eu ser bom tecnicamente na época que me colocou lá dentro, né? E foi, de novo, aquilo que eu disse já, eu falei lá que tem comentários da minha idade que eu sou muito mais rápido que o cara. Que eu digo pra toda a gente, eu não sou o melhor programador do mundo, mas eu sou bem rápido, não sou o mais rápido, mas eu sou bem rápido. Sim. Isso eu tenho uma noção. Mas Rápido funciona o software? Hã? Rápido, pra falar também, né? Mas funciona o software? Funciona, é isso que eu ia falar. Eu sou rápido com qualidade. Que aí eu também falo o seguinte, se pedirem para fazer mal feito, passa para outra pessoa, não vou fazer. E isso não é marketing, eu não faço. Sim. Agora, então o que aconteceu foi, quando eu entrei lá, trabalhei, como eu disse, lá na OutSystems, trabalhei lá no departamento de expert, que eles chamavam, era uma equipe só de front-ends, mas que tinham que saber um pouco de tudo. Então eu tinha que saber como faz lógica em OutSystems, um pouco de design, um pouco de tudo. E essa equipe dava suporte para várias outras equipes lá dentro, inclusive clientes externos, né? Então eu fui para muito cliente, mas todos em Portugal. E depois eu comecei a gente ia para várias equipes lá dentro, eu fui para um departamento lá dentro, ajudar eles um tempo, eles gostaram do meu trabalho e me fizeram a proposta para eu virar contratado interno da OutSystems. Certo. Quando eu entrei, na época o departamento era menor, tínhamos ali, sei lá, eu vou chutar que eu não lembro, mas devia ter umas 14 equipes. Então, cada equipe com aquela estrutura, um tech lead, um product owner, developers, né, designers. Tudo Scrum. 14 equipes e eu sozinho de front-end. Que eu tinha da suporte para todas? Para todas. Não existe esse rácio, essa proporção em outro lugar. Tu ter 14 equipes. Se cada equipe tivesse só um tech lead, um product owner e um developer, é só fazer 14 vezes 3, tu vê quantas pessoas tinham ali, um front-end. Então,
eu tinha que trabalhar muito, e como eu era rápido, eu conseguia sustentar aquilo, mas era muito intenso. Foi quando eu criei um design system para facilitar a minha vida. Eu falei que como eu crio algo para trabalhar menos? É isso aí. Os melhores programadores, isso é uma coisa muito importante, os melhores programadores são preguiçosos. Por isso que são rápidos. Porque eles desenvolvem técnicas para fazer mais rápido e ficar mais tempo sem fazer nada. Esses são os melhores programadores. O programador trabalhador mesmo, ele não se incomoda em fazer novamente tudo. O programador bom é aquele que olha e fala, cara, eu vou ter que fazer isso 10 vezes, vou criar uma lógica, vou criar um algoritmo. Esse é o cara bom. Okay. Mas ele não faz isso porque ele é caprichoso, ele faz isso porque ele não quer fazer 10 vezes. Mas eu entendo esses caras porque ele pensa, cara, eu vou fazer 10 vezes, eu já fiz uma, por que eu não faço uma escalável, reutilizável, robusto e tá entregue? Faço uma vez só. É perfeito. Sim, esse é justamente o espírito da coisa, entendeu? Ou seja, ampliar a velocidade e produzir mais em menos tempo. Isso aí é a máxima da automação de processos de uma forma geral. O que eu digo é que o programador que resiste, o programador que não se importa em fazer novamente tudo, eu vou falar, e não é só programador não. Tem profissionais da minha área também, que, por exemplo, ele sempre tenta ver como fazer a coisa ficar mais rápido. Por exemplo, se ele ficar legendando um vídeo inteiro e você mandar tirar a legenda, é complicado, o bicho pega. O bicho pega? Opa! O editor vai ficar feliz da vida com isso. Não posso falar do editor aqui mais. Não? Não posso quebrar a quarta parede, porque às vezes eu falo brincando alguma coisa, aí depois ele me castiga. Você precisa ver os making-offs, como ficam. Um espetáculo. Opa! Histórias técnicas, várias técnicas. Vou ser bonzinho com ele também, senão vai pegar pra mim. Mas tu tá falando isso tecnicamente, da preguiça e não sei o que, né? Mas é mesmo isso, criei um design system pra eu não ficar maluco com a quantidade de pedidos e tal. Ficou muito mais fácil. E assim, normalmente eu acho isso, o programador que tem esse perfil, ele é curioso. Então ele vê um código na internet, no Stack Overflow, que ele fala assim, eu nunca vi esse código. Ele vai procurar para ver o que é, ou anota para ver mais tarde, para depois, agora eu já sei o que é, sabe? Eu tô falando isso porque, cara, eu sempre fui assim, sou assim até hoje, e como eu gosto muito de front-end, e além de tudo, eu sou muito fã de CSS, que é a mágica de como é que eu faço visualmente algo que o design não vai precisar fazer nada, o programador não vai precisar fazer nada, eu faço com CSS, eu chego na mesma coisa, sou muito fã disso. Tem uma coisa interessante que aconteceu, pelo fato de eu ser esse rato de código, eu estava fazendo uma aplicação para celular, e o splash screen da aplicação é do Cordova e tal, eu não conseguia mudar nada naquilo, mudava a imagem só, né? E alguém pediu, olha, mas quando acabar o splash screen, eu não quero que ele faça um fade, ele desapareça, eu quero que ele faz um slide up, ele sobe. Sim. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Falei, já sei. Eu fiz na aplicação o splash screen. Quando o splash screen do Cordova sumia, tinha um outro que era copiado na mesma posição e eu fiz por CSS um translate para cima, perfeito. Tudo resolvido, legal. Chegou um cara com celular. Às vezes vai escapar umas palavras de Portugal, é muito tempo lá, cara. Normal. Um cara com um celular de 1990 falou, olha aqui. Não funciona. Tá dando uns soquinhos assim, a animação dava uns saltinhos. Aí o cara muito esperto, com JavaScript tu resolve isso. Porque eu fiz a animação por CSS. Aí eu falei, não. E esse cara, até hoje, ele acha que eu sou o melhor front-end do mundo por causa disso. E fazia uma semana que eu tinha aprendido. Que é o quê? Eu tinha descoberto na internet que é o seguinte, todo o CSS é compilado pela CPU, pelo processador. Certo. Eu troquei o translate do CSS por translate 3D. Só essa propriedade é compilada pela GPU, pela placa de vídeo. Então eu fiz um dual core do processamento. Sim. Ficou suave. E falei pro cara o que eu fiz. Nossa, como é que o cara sabia isso? Fazia uma semana que eu tinha aprendido. Mas é assim. Quando eu trabalhava com geoprocessamento, uma história bem interessante sobre isso. Então, você tem lá, né? X, já é complicado por isso, porque imagina o seguinte. Plano cartesiano, x e y, pensa no AutoCAD. O zero está embaixo aqui, né? Como se fosse no monitor ali embaixo. Então você tem o zero, que é aquele ponto de baixo. Então x, y, 0 é aqui e você vai subindo para cima e para a direita. Esse é o plano cartesiano. Então você pega um mapa feito em AutoCAD, ele tem esse plano. No monitor, você sabe que o x e o y, o zero está lá em cima. Porque o zero do y está lá em cima. Você vai aumentando, ele vai descendo. Já muda que já inverte. Tem que fazer um flip
vertical, para poder funcionar direitinho. Só que quando você vai trabalhar com latitude e longitude, o zero é lá em Greenwich com o Equador. Então o Brasil está aqui, ó, no noroeste, entendeu? Então aí o zero está lá para cima, então é completamente diferente. São 3 formas de você calcular como é que você vai fazer um trajeto ali, para poder trabalhar com latitude e longitude e fazer mapas, que foi de onde eu vim. Aí tudo bem, essa foi a primeira batalha. A segunda batalha aí assim, quando eu começo a fazer a rua, por exemplo, que vai desenhar eletronicamente a rua, ela tem um ângulo, né? Tá. Aí fazer a rua é fácil. Põe o ponto A, ponto B, traça, acabou. Agora escreve o nome da rua no ângulo. No ângulo. Entendeu? Aí você tem que escrever o nome da rua no ângulo da rua. E para você fazer esse cálculo, como é que faz? Aí juntaram 3 programadores tentando ver como a gente ia fazer esse cálculo e tal, não sei o que lá. E aí chegou um programador estagiário, 15 anos. O nome dele é Caio. Eu vou convocar também o Caio para vir contar essa história aqui. E aí o Caio chegou e falou assim... Cruzou o braço assim do lado e tal. Todo mundo lá. Eu, Cabral, Thiago, os malucos. Tudo meio que já... Mais Rodrigo. Eu não lembro o que era. Não lembro se estava... O pessoal mais bem raiz do backside lá. Falando 20 anos atrás. Todo mundo fazendo isso. Aí ele chegou assim com 15 anos. Isso aí é só você multiplicar o seno pelo cosseno, ver se não sei o que lá da tangente, e você vai chegar nesse ângulo dessa rua. Aí todo mundo assim, ó. Como é que é? Só multiplicar o seno pelo cosseno. Aí ele pegou e falou a fórmula certinha, a gente aplicou e resolveu. Eu falei, Caio, cara, como é que tu tem essa noção aí? Ele falou, caiu na prova ontem. Tava quentinho, tava fresquinho. Porra, Caio. Sabe quem fazia coisa nesse nível de matemática? Daniel Lafraia. Uma coisa que eu achava muito louca. Às vezes a gente queria fazer uma validação de e-mail num formulário, alguma coisa assim. Ele, regular expression. Eu falei, mas eu vou ficar aqui lendo um documento inteiro para aprender a fazer? Não. Aí ele vinha no computador e fazia de cabeça. Regular expression. Sim. Era o cara que fazia isso de cabeça. Não, isso aí é fantástico. Mas aí o que acontece? Nesse caso, especificamente do Daniel... Isso que tu fez, desculpa lá, isso que tu fez foi qual linguagem de programação ou qual aplicativo? Nós trabalhávamos com ActionScript no Flash. O mapa era feito em Flash, então a gente gerava as coordenadas via ASP, transitava documento XML, que hoje utiliza o JSON, né? Sim. Na época era um documento XML, recebia esse XML no Flash e gerava o desenho na tela no front. Da hora. ActionScript. Era assim que era feito. E aí era tudo feito em ActionScript, era tudo feito no Flash. Incrível como o TI é maluco, né? ActionScript, Flash foi um boom, uma loucura, desapareceu. Foi uma briga, né? Muito louco. Isso aí foi uma briga que aconteceu entre... a Apple e a Adobe. Então, a Apple disse que o Flash não ia rodar nos iPhones. A Adobe não entrou num acordo com a Apple e assim morreu o Flash. Uma pena. E, por exemplo, a Apple adorava a Macromedia. Só que a Macromedia vendeu tudo. A Macromedia foi vendida para Adobe, né? Adobe. E aí rolou essa treta aí. A Apple disse que não era necessário ter Flash porque o HTML5 tinha tudo que precisava para fazer as animações e de fato tem. Então, hoje em dia já não fazia muito mais sentido, né? Apesar que o Flash tinha muita coisa ali, porque eles faziam umas animações mais interessantes. Tem no HTML5, por exemplo? Tem, mas o que eu vejo muita gente fazer? SVG animado. Sim. E tem agora um monte de ferramenta que faz SVG animado, mas o SVG animado tem um limite. Para deixar muito animado, quase igual um Flash, tu começa a ter que usar ferramentas que no final fazem um SVG com algumas coisas de JavaScript controlando. Cara, é extremamente pesado. Extremamente pesado. Tu der um Ctrl+Alt+Del ali no teu computador, vê lá quando tu está consumindo o teu browser, abre uma animação dessas de SVG com JavaScript, cara, o processador solta 20, 30%. Um celular, se tu deixar parado num SVG desse com JavaScript, parado aqui, dali 5 minutos tu pega, o celular tá quente. É muito pesado. Então, eu acho que o Flash supria uma coisa legal ali, que hoje não tem mais, tem que ficar procurando alternativas para alcançar a mesma coisa, sabe? Eu fui certificado da Macromedia Flash. E aí eu era professor oficial da Macromedia. Era Macromedia, não era Adobe. Tá. E aí eu dava o treinamento de Flash, eu amava aquela ferramenta. Foram duas coisas que mudaram muito sabe aquela história do vamos voltar para a prancheta? Foram duas coisas. Uma foi o final do Flash
Tá? por conta disso. E o outro foi a chegada do Google Maps. A soma das duas coisas me tiraram do negócio. Desse negócio, né? Sim. E aí eu vou para outro negócio, porque a gente é raiz, né? A gente vai atrás de outra coisa. Diego, agora é o seguinte. A gente já falou lá do passado, a gente Sim. falou do como é que você tá lá com a tua equipe. Futuro, como você se enxerga daqui a 10, 20 anos? Para onde você tá indo? Futuro. Eu quero voltar com que eu tinha meu próprio negócio, pretendo voltar com meu próprio negócio e construir minha própria ferramenta. Porque eu acho que o mercado está carente de algumas coisas. Por exemplo, tu tem hoje Bootstrap, Sim. facilita o front-end, mas só. Ele não facilita um monte de outras coisas. Além disso, vou falar de front-end, que é o que eu domino mais. Tem Bootstrap, tem Foundations, tem um monte de Sim. outras ferramentas. Mas vou falar só de Bootstrap porque é o maior. Mas, por exemplo, tu tem o Bootstrap, tu tem um site, quer fazer um revamp no site, quer mudar todo o design, todas as cores. Cara, o front-end vai ficar ali meses para fazer a troca toda. A minha ideia é como eu faço para construir uma ferramenta que o cara com um custo muito baixo de um front-end faz todo o revamp de um site, toda a mudança de um site. Isso até, sei lá, até uma empresa que tenha 5, 6, 7 sites diferentes, como é que ele compra uma ferramenta só e com esforço baixo consegue fazer vários designs diferentes? Então, uma coisa que eu queria fazer é isso. Era um próprio negócio com uma ferramenta bem robusta para front-end, para reduzir muito a velocidade de um programador de front-end. Não, Essa é a ideia. Isso é maravilhoso, porque o mundo vai precisar de verdade de pessoas que construam essas coisas. Porque cada vez mais, você tem cada vez menos pessoas se interessando pela automação por conta da inteligência artificial e tal. Então, cada vez mais a gente vai precisar fazer coisas que facilitem a vida da galera que está chegando, porque senão vai ser impossível de tocar o barco. A gente precisa desse tipo de coisa. E eu falo para você que é natural, assim, a ideia de ter o seu próprio negócio, ela é do bicho empreendedor. Então você pode ter a melhor estabilidade, onde quer que você pode estar onde você quiser. Mas o empreendedor, ele tem esse negocinho, assim, sabe? É só assim, quando vai ser a próxima vez que eu vou tentar novamente? Quando vai ser a próxima vez que eu vou tentar novamente? Isso aí meio que persegue. O empregador que percebe esse comportamento no empreendedor, ele tem que acolher, dar oportunidade, chamar para perto, ter um outro tipo de conversa, porque o desafio é, na verdade, empreender. E aí, quanto mais você conseguir empreender junto, né, que tem o intraempreendedorismo, por exemplo, o Google é muito bom nisso. O Google permite que alguns dos seus profissionais criem seus próprios projetos internamente, o Google apostando naquilo, óbvio, que se der certo, o Google é sócio daquele negócio, né? Porque ele não vai apostar, ele está apostando, né? Ele está fazendo aquilo. Mas ele faz com que empreendedores consigam ter aquele sonho, aquela chama sempre acesa. Isso é fundamental. Isso é perfeito, cara. Porque tu imagina, tu tem ali o Google, tem ali pessoas trabalhando para ele. E ele tem essa abertura. O cara vai fazer o quê? Ele vai montar o próprio negócio, pegar um freelance, ou vai pensar, pô, eu tô no Google. Se eu pegar essa ideia que eu tenho um maluco e implementar aqui, ele vira meu sócio, cara. Então, assim, eles estão fazendo com que as pessoas trabalhem, entre aspas, além do horário a mais, com a tentativa de montar algo próprio, com a sociedade do Google. Isso é perfeito. O que acontece em muitas empresas é o contrário, né? A empresa, quando tu faz um produto, alguma coisa, aquilo é assimilado por alguém ou por algum departamento e sai da tua mão. O Google não é tão grande porque foi sorte. Eles sabem como fazer a coisa. Isso é um fato. Certamente. E isso daí desperta, e isso daí é legal porque, mesmo pelo que tu falou, que se tem algumas pessoas ali que tem esse bicho empreendedor, esse tipo de atitude do Google desperta mais ainda o cara. Sim. Eu sou super fã do intraempreendedorismo. Me lembro quando eu comecei, eu tive vontade eu trabalhava numa contabilidade, e aí quando eu quis migrar para a área de tecnologia, o dono da contabilidade, o seu Roberto Pereira, gente boníssima, ele olhou para mim e falou assim, por que que... Aí eu falei, vou embora. Aí ele falou, por que você vai embora? Eu falei, porque eu quero trabalhar na área de tecnologia e aqui eu não tenho esse espaço para fazer isso. Mas o que você vai fazer? Eu vou dar aula de informática, que é o que eu faço até hoje, eu amo fazer isso. E aí ele falou assim, tá bom. Então, aí ele chamou umas 6, 7 pessoas da contabilidade e falou, combina com o Emerson aí porque eu vou pagar ele para ensinar vocês. E eu passei a ter mais resultado ensinando as pessoas da contabilidade
ele não me freou, ele me deu mais combustível. E eu fiquei com ele e fico com ele sempre que ele precisar. Cara, aquilo eu guardo comigo, por quê? Porque sempre quando eu vejo algum funcionário que tem uma intenção de fazer alguma coisa nessa linha, eu fico vendo como que eu vou ajudar. Isso aí nasceu lá com o seu Roberto Pereira da Silva. É um cara que tá muito à frente do tempo. Cara, isso é espetáculo. Uma pessoa que pra mim tem, assim como tu tem com esse pensamento com esse cara, um cara que pra mim que eu tenho um pensamento parecido é o próprio Daniel Lafraia. Que pra mim ele, e não só ele e a mulher dele, eles sempre tiveram uma visão mais à frente do tempo do que deles. Pra tu ter uma ideia, eu soube recentemente, não sei se ele quer que fale isso ou não, mas que é o seguinte, a pandemia veio em 2019. E a pandemia foi uma mágica, né? Mágica assim, foi horrível, mas a nível de empresas, as empresas falaram, olha, dá para trabalhar remotamente. Que até então não podia, né? E agora todas as empresas viram que funciona. Agora tu vê, 2 anos antes da pandemia, o Vagalume falou, olha, vamos todo mundo trabalhar remoto. 2 anos antes. 2 anos antes. Essa é a pauta de um outro encontro. Porque aí já começa uma série de coisas. Porque eu acho que o trabalhar remotamente tem as suas vantagens e desvantagens. Foi a conversa que eu tive, inclusive, com o Daniel aqui. Tem as vantagens e tem as desvantagens. Tá. E trabalhar remotamente só tem total vantagem quando há disciplina de quem está remotamente. E geralmente não é muito isso que acontece. Geralmente o pessoal confunde home office com home off. Aí as coisas desandam e acaba atrapalhando o empreendedor que é mais conservador, ele acaba desistindo disso, que é a confusão que está acontecendo agora. É justamente por conta de não saber lidar com isso. Eu acho que ainda virar uma outra onda qualquer, não de pandemia, mas de reflexão sobre a melhor forma de fazer isso na lei, no formato. Eu acho que a gente deu um primeiro passo, teve uma experiência, vai entender o que aconteceu e depois vai vir ali uma outra onda de raciocínio, de leis e tal, que vai virar esse negócio aí. Diego, deixa eu falar uma coisa pra você, que eu esqueci de falar no começo e é importante a gente falar aqui. Esse conteúdo é distribuído no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast, tá bom? Então o pessoal escuta a gente também, não só assiste a gente. E aí tá todo mundo lá consumindo o nosso produto, tá bom? Show de bola. Eu queria agradecer você por ter vindo até aqui. Espero que todas as vezes que vier ao Brasil, dê uma passada aqui para tomar um café comigo, pra gente gravar um episódio e você contar o que tá acontecendo além mar. Ok, pode deixar. Tá bom? Você contar pra gente o que tá acontecendo lá. E as portas do Tecnoponta estão sempre abertas pra você. Perfeito. Muito obrigado. Seria muito interessante marcar um próximo aí, quando eu vier de novo alguma coisa, podemos falar de mercado lá da Europa, podemos falar sobre essa questão do teletrabalho aí, do trabalho remoto, que pronto, é uma coisa que eu vivo hoje em dia, né? Sim. E para mim faz todo sentido. Depois a gente pode marcar algo para falar sobre esse assunto, que eu tenho muito para falar sobre esse assunto. Sim, isso é uma construção. Eu também tenho muito para falar. Inclusive, dá para tomar uma cerveja falando sobre isso. Pô, com certeza. Cara, muito obrigado de verdade pelo teu tempo, pela tua dedicação. E fico feliz de você ter vindo e matado aquela intimação para você estar aqui. Com um convite daquele, eu tinha que vir, não fala. Tinha que ser. Muito obrigado. Obrigadão, eu que agradeço. Até mais. Até mais, valeu. Bom, pessoal, era isso. Como sempre, eu ficaria aqui falando sobre essas coisas horas e horas e horas, mas a gente tem que respeitar um tempo para que você possa consumir com qualidade e no tempo hábil esse material que a gente produz. Falamos sobre coisas importantes e falamos também demos uma introdução sobre home office. Na próxima a gente estende mais trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.